Há 500 anos, o império mais rico do mundo era africano. Não era Roma, não era Veneza, não era o Império Otomano, não era a China da dinastia Ming. Era Mali. Um império que se estendia por 4.000 quilômetros da costa atlântica até o coração do Saara. Um império que controlava 2/3 de todo o ouro do mundo conhecido. Um império tão poderoso, tão rico, tão influente, que uma única decisão do seu rei podia causar inflação em toda a Europa, no Médio Oriente e na Ásia. Uma decisão que baixou o preço do ouro em todo o planeta durante 10 anos. E tu provavelmente nunca ouviste falar dele. Isto não é um detalhe tão histórico menor. Isto não é um facto curioso para partilhar num jantar. Isto é uma das maiores omissões deliberadas da história moderna. O Império de Mali não foi esquecido. Foi apagado, removido. Apagado dos livros escolares, dos documentários, da narrativa comum da civilização humana, de uma forma tão sistemática e tão completa que a maioria das pessoas hoje acredita que a história mais rica da humanidade sempre foi uma história europeia. O que te foi dito é mais ou menos isto. Depois da queda de Roma, a civilização dormiu por 1000 anos durante a Idade Média, até que o Renascimento acordou a Europa e o mundo começou. Houve alguns impérios na Ásia, claro, alguns sultões no Médio Oriente. E África? África não tinha história. África tinha tribos. África tinha selvagens. África tinha ouro, mas não sabia o que fazer com ele. Até que os portugueses chegaram no século XV e trouxeram a civilização. Essa é a versão limpa. Essa é a versão dos manuais. Essa é a mentira. A realidade é outra coisa. A realidade é que no século XIV, enquanto a Europa estava a morrer de peste negra, enquanto os reis da França e da Inglaterra lutavam por pedaços de terra na Guerra dos 100 Anos, enquanto a maior cidade da Europa tinha 100.000 habitantes, o Império de Mali tinha 16 milhões de habitantes. Tinha estradas pavimentadas que se estendiam por milhares de quilômetros, patrulhadas por soldados, com estações de correio a cada 40 quilômetros. Tinha um sistema de justiça baseado no direito escrito, que garantia a segurança de qualquer viajante, independentemente da sua religião, da sua raça ou da sua origem. Tinha universidades onde se estudava matemática, astronomia, medicina, direito e filosofia, enquanto na Europa a maioria dos reis não sabiam ler nem escrever. E tinha ouro, muito ouro. 2/3 de todo o ouro do mundo, todo o ouro das moedas de Veneza e de Gênova, todo o ouro dos tesouros dos reis da França e da Inglaterra, todo o ouro das cruzes nas igrejas e dos anéis dos bispos. Tudo vinha de Mali. Nenhum mercador europeu alguma vez foi a Mali. Nenhum cavaleiro alguma vez viu as minas de Bambuque. Mas todos tocavam o ouro todos os dias. Todos dependiam do ouro. E quase ninguém sabia de onde vinha. Imagina isto. Imagina que hoje existe um país que controla 70% de todo o petróleo do mundo. E ninguém nunca te falou sobre ele. Nenhuma notícia, nenhum livro, nenhum documentário. Ninguém sabe o nome do seu presidente. Ninguém sabe onde fica exatamente. Mas toda a gasolina que tu pões no carro, toda a eletricidade que acende a luz da tua casa, toda essa economia do mundo gira em torno daquele país que ninguém menciona. Isso era Mali no século XIV. E o homem que estava no centro de tudo isto chamava-se Mansa Musa. Tu provavelmente já ouviste este nome uma vez. Provavelmente ouviste dizer que ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Provavelmente ouviste a história da peregrinação a Meca. E isso é tudo o que te contaram. A história do homem rico, a curiosidade, o facto engraçado, o recorde do Guinness de riqueza. Ninguém te contou o resto. Ninguém te contou que Mansa Musa não era apenas rico. Ele era um reformador, um construtor, um estadista cujo objetivo não era acumular ouro, mas construir uma civilização. Ninguém te contou que ele aboliu a escravatura no Mali quase 500 anos antes da Inglaterra. Ninguém te contou que qualquer escravo que chegasse ao território de Mali tornava-se automaticamente livre. Ninguém te contou que havia escravos europeus que fugiam de Espanha e de Portugal e atravessavam o deserto para chegar a Mali porque lá eram tratados como seres humanos. Ninguém te contou que, quando Mansa Musa chegou ao Cairo em 1324, na sua peregrinação a Meca, ele veio com 60.000 pessoas, 12.000 servos, cada um carregando 2 quilos de ouro, 80 camelos, cada um carregando 130 quilos de ouro,
Ele deu ouro a toda a gente, aos pobres, aos mercadores, aos funcionários. Construiu uma mesquita em cada sexta-feira da viagem. Deu tanto ouro que o preço do ouro caiu 25% no Cairo. E não só no Cairo, em Damasco, em Medina, em Meca, em Veneza, em Gênova, em Londres, em todo o mundo conhecido. A inflação do ouro durou 10 anos. Um homem causou uma recessão monetária global, só dando ouro. Esta é a história que todo mundo sabe. A história do homem tão rico que quebrou a economia mundial. Esta é também a única parte da história que te foi permitido saber, porque o resto da história é muito mais perigoso. O resto da história desmente tudo o que te foi ensinado sobre civilização, sobre progresso, sobre a história do mundo. O resto da história prova que houve um império africano que era mais rico, mais justo, mais organizado e mais civilizado do que qualquer reino europeu da mesma época. E se isso é verdade, então toda a narrativa do colonialismo, toda a narrativa da superioridade europeia, a história que te foi ensinada na escola, é uma mentira construída de cima para baixo. E é por isso que Mali foi apagado, não por acidente, não por negligência dos historiadores, não porque os registros se perderam, por decisão. Deliberadamente, sistematicamente, camada por camada, ao longo de 500 anos. Primeiro foram os mercadores árabes, os que vinham a Mali comprar o ouro, que faziam fortunas com o comércio transaariano, que nunca quiseram que os europeus descobrissem de onde vinha o ouro. Eles escreveram as primeiras descrições de Mali. E eles descreveram-no como um lugar de bárbaros ingênuos, que tinham muito ouro, mas não sabiam o seu valor. Uma terra de selvagens ricos, uma terra para ser explorada. Depois vieram os portugueses. Quando chegaram à costa da África Ocidental no século XV, descobriram que todo o ouro vinha de um império no interior. E eles também nunca quiseram que ninguém mais descobrisse. Eles mantiveram o segredo de Mali durante 2 séculos, enquanto construíam o seu próprio império comercial e o tráfico de escravos. A existência de um poderoso império africano era incompatível com a narrativa que eles precisavam para justificar o tráfico de escravos. Se os africanos podiam construir impérios, então não eram selvagens. E se não eram selvagens, então não podias escravizá-los. Depois vieram os historiadores coloniais do século XIX e XX. Quando a França conquistou Mali e o resto da África Ocidental, eles tinham uma necessidade ideológica absoluta de demonstrar que não tinham conquistado uma civilização. Tinham trazido civilização a um lugar que nunca a teve. Então Mali foi reduzido a um mito, uma lenda, uma curiosidade, um rei rico que existiu algures alguma vez, mas que não deixou nenhum legado, nenhuma construção, nenhuma história. E hoje, 500 anos depois, quando tu abres um livro de história geral, tu encontras 3 linhas sobre Mansa Musa, meio parágrafo sobre o Império de Mali, e depois passa para o Renascimento, para Colombo, para a Idade das Descobertas, como se Mali nunca tivesse existido, como se 2/3 do ouro do mundo tivessem aparecido do nada, como se a maior universidade do século XIV não tivesse estado em Tombuctu. Mas aqui está a coisa mais extraordinária de tudo. Os registros não se perderam, não foram destruídos. Existem mais de 700 mil manuscritos em Tombuctu, manuscritos escritos entre o século XII e o século XVI, sobre matemática, sobre astronomia, sobre medicina, sobre direito, sobre história, sobre poesia. Manuscritos que descrevem o Império de Mali com detalhe, dia a dia, ano a ano. 700 mil. A maior coleção de manuscritos medievais do mundo. E a maioria deles nunca foi traduzida. A maioria deles nunca foi estudada. A maioria deles nunca foi mencionada em nenhum livro de história ocidental. Tu leste bem. 700 mil manuscritos, mais do que sobreviveram de toda a Europa medieval. Eles estão lá, em caixas, em arquivos, em casas particulares em Tombuctu, esperando que alguém decida contar a história. E agora a pergunta que devia fazer-te arrepender de tudo o que aprendeste na escola. Por quê? Por que é que 700 mil manuscritos medievais, a maior coleção do mundo, são quase completamente desconhecidos? Por que é que o império mais rico da história humana foi apagado dos livros? Por que é que tu sabes o nome de todos os reis da França
E não sabes o nome de nenhum Mansa de Mali? A resposta não é complicada. A resposta é simples e brutal. A história não é um registro do que aconteceu. A história é um relato escrito pelos vencedores. E os vencedores dos últimos 500 anos foram a Europa. E a Europa tinha uma necessidade ideológica absoluta de demonstrar que antes da chegada dos europeus, a África não tinha história. Se Mali existiu, se Mali foi real, se houve um império africano mais rico, mais justo e mais civilizado do que qualquer reino europeu da mesma época. Então, todo o projeto colonial, toda a justificação moral da escravatura, toda a narrativa da superioridade europeia, desaba como um castelo de cartas. Então, Mali tem de desaparecer. Tem de ser reduzido a uma nota de rodapé. Tem de ser transformado numa curiosidade sobre um homem muito rico. Tem de ser apagado. Mas o apagamento nunca é perfeito. Sempre restam fragmentos. Sempre restam vestígios. Sempre restam os manuscritos em Tombuctu. Sempre restam as descrições dos mercadores árabes. Sempre restam as ruínas das cidades de Mali, escondidas debaixo da areia do Saara. Sempre restam os vestígios das estradas que se estendiam por milhares de quilômetros. Sempre restam as histórias que os avós contam aos netos. E sempre restará a pergunta que tu agora tens na tua cabeça: que outras histórias foram apagadas? Para compreender o que Mali era, realmente era, não a versão de parágrafo único que os livros escolares te ofereceram com a generosidade de quem dá uma migalha. Tens de começar onde tudo começa, não com Mansa Musa, não com o ouro, com a terra, o Sahel. A palavra árabe significa margem, a margem do deserto, uma faixa de território que corre horizontalmente por baixo do Saara como uma costura que une o deserto ao continente verde. Não é um lugar bonito no sentido convencional da palavra. Não tem a exuberância da floresta tropical. Não tem o dramatismo das montanhas. É uma paisagem de acácias esparsas e erva seca e horizontes que se prolongam até onde o olho não consegue alcançar, numa monotonia que é simultaneamente opressiva e magnífica. O calor é permanente. O vento carrega areia que penetra em tudo, nos olhos, nos dentes, nas dobras da roupa, na comida. As chuvas chegam uma vez por ano, transformam a paisagem em verde por algumas semanas, e depois recuam, e o ciclo recomeça. É neste ambiente de escassez calculada que o Império de Mali nasce, não apesar da dureza do ambiente, por causa dela, porque o Sahel é o corredor de trânsito entre o mundo do deserto e o mundo das florestas, é a encruzilhada, o ponto onde as rotas de comércio transsaariano, caravanas de camelos que trazem sal do norte, encontram as rotas de comércio das florestas do sul, ouro, nozes de cola, tecidos, marfim. Quem controla o Sahel controla o comércio. Quem controla o comércio controla a riqueza. E quem controla a riqueza controla o mundo. Os Mandinga, o povo que vai construir Mali, compreendem isto antes de qualquer outro. Compreendem-no não através de um insight súbito, não através de um rei genial que acorda uma manhã com a teoria do comércio estratégico na cabeça. Compreendem-no através de gerações de observação, de tentativa e erro, de adaptação lenta ao ambiente. Os Mandingas são agricultores e pastores que vivem nas margens do rio Níger. O Níger, que é para a África Ocidental o que o Nilo é para o Egito, a espinha dorsal da vida, o corredor de comunicação, a fonte de irrigação que torna possível a civilização num ambiente de outra forma hostil. E como todos os povos que vivem em rios, os Mandinga aprendem cedo o que os rios ensinam, que a água vai para baixo, que o comércio vai para onde o caminho é mais fácil, e que quem controla as pontes controla as riquezas que passam por elas. O primeiro nome desta civilização não é Mali, é Ouagadougou. Depois Gana, não o Gana moderno, que é uma criação colonial que tomou emprestado o nome de um estado antigo, mas o Gana original, o Gana dos historiadores árabes, que significa rei guerreiro na língua soninquê. O Império de Gana é o predecessor de Mali, a escola onde os Mandinga aprendem o que os seus sucessores vão aperfeiçoar. Gana controla o comércio do ouro durante 5 séculos, do século V ao X. Gana é o primeiro grande poder africano ocidental. E Gana cai no século XI quando os almorávidas, guerreiros berberes islamizados do norte de África, invadem do norte
e fragmentam o império. Após a queda de Gana, o poder fragmenta-se entre múltiplos clãs e reinos menores que competem pelo controle das rotas comerciais. É neste contexto de fragmentação que emerge o homem que vai criar Mali. Não como um general que conquista pelo fogo e pela espada. Pelo menos não apenas isso. Como um líder que compreende que a grandeza real não se constrói através do terror, mas através da organização, do sistema, da criação de estruturas que sobrevivem ao líder individual. O seu nome é Sundiata Keita, e a sua história é tão extraordinária que os Mandinga a transformaram numa epopeia, a epopeia de Sundiata, que é recitada até hoje pelos griots, os guardiães da memória oral, em cerimônias que podem durar dias. É a epopeia fundadora da África Ocidental. É o equivalente africano da Ilíada ou da Odisseia, e quase ninguém no mundo ocidental nunca ouviu falar dela. Sundiata nasce com uma deficiência, não consegue andar. Filho do rei dos Mandinga, cresce no ridículo e na humilhação, enquanto os irmãos correm e saltam e provam a sua virilidade. A mãe, uma mulher de quem os griots dizem que era feia como a noite, mas sábia como a lua, e que o rei escolheu precisamente pela sua sabedoria e não pela sua beleza. Protege o filho com uma ferocidade que a tradição oral preserva como arquétipo de amor materno. E um dia, a lenda diz, Sundiata decide que vai ficar de pé. E fica, com uma força de vontade que vergou o ferro das barras que usava de apoio. A imagem metafórica é transparente, mas não menos poderosa por isso. O homem que o mundo julgou incapaz de se sustentar torna-se o fundador de um dos maiores impérios que o mundo alguma vez viu. Em 1235, na Batalha de Quirina, Sundiata derrota Sumanguru Kante, o rei do Sosso que tinha tomado o controle das antigas terras de Gana, e funda o Império de Mali. Mas aqui está o que torna Sundiata diferente de qualquer outro conquistador da história, o detalhe que os griots preservam com uma insistência que é ela própria reveladora. Depois de vencer a batalha, Sundiata não queima as cidades dos vencidos, não escraviza as populações, não impõe a sua língua ou a sua religião. Oferece-lhes um pacto, um acordo, uma constituição. A Carta de Kouroukan Folga, pronunciada em 1236, um ano depois da batalha, na cidade de Kouroukan Folga, perante uma assembleia de representantes de todos os clãs e povos do novo império. É a primeira constituição da história da humanidade, anterior à Magna Carta inglesa por 2 anos. Mas a Magna Carta era um acordo entre um rei e os seus barões. A Carta de Kouroukan Folga era um acordo entre um rei e os seus povos. Todos os povos, independentemente da etnia, da língua ou da religião. A carta proíbe a escravatura por razões de guerra civil entre os povos do império. Estabelece proteções para as mulheres, especificamente proibindo que sejam insultadas ou agredidas em público. Cria um sistema de resolução de conflitos baseado na negociação e na arbitragem em vez da violência. Estabelece os direitos de cada grupo social, os guerreiros, os agricultores, os comerciantes, os artesãos, os griots, como categorias com direitos e responsabilidades específicos. É um documento de uma sofisticação jurídica que envergonha a maioria das constituições europeias dos séculos seguintes. E existe, não como uma lenda, como um documento real, preservado na tradição oral dos Mandinga, redescoberto pelos antropólogos no século XX e agora reconhecido pela Unesco como parte do patrimônio cultural e material da humanidade. A primeira Constituição da Humanidade, africana, do século XIII, apagada dos livros de história durante 500 anos. O Império de Mali que Sundiata funda cresce durante os 100 anos seguintes de uma forma que desafia a imaginação. Cresce não principalmente pela conquista militar, mas pelo comércio. Esta distinção é crucial e é deliberadamente ignorada pela historiografia colonial. O modelo europeu de império é o modelo da conquista. Cavalos, canhões, soldados, pilhagem. O modelo de Mali é diferente. É o modelo da rede, dos nós de comércio, das cidades que funcionam como centros de troca onde mercadores de todo o mundo conhecido se encontram, negociam e voltam para casa mais ricos do que chegaram. Em vez de destruir as cidades que absorve, Mali transforma-as em mercados.
Em vez de escravizar as populações que conquista, Mali incorpora-as como contribuintes e comerciantes. Djenné, Tombouctou, Gao, Niani. São as 4 cidades que funcionam como os 4 pontos cardeais do império. Cada uma tem a sua especialização. Djenné é o mercado do ouro e do sal, a cidade onde os metais preciosos do sul encontram o sal do Saara numa troca que alimenta toda a microeconomia regional. Gao é a porta para o Mediterrâneo, a cidade onde as caravanas do norte chegam carregadas de tecidos, de vidro, de cobre e partem carregadas de ouro, de nozes de cola, de escravos tomados em guerras com povos fora do império. Niani é a capital política, o centro do poder, onde o Mansa recebe embaixadores e decide sobre guerra e paz. E Tombouctou merece um parágrafo próprio, merece um livro próprio, merece uma atenção que nunca recebeu. No século XIV, Tombouctou é a cidade mais importante do mundo para o intercâmbio intelectual fora da China e dos grandes centros islâmicos do Médio Oriente. Tem uma população de 100 mil habitantes numa época em que Londres tem 40 mil. Tem 3 grandes universidades. A Universidade de Sankore, a Djinguereber, a Sidi Yahia, onde estudam até 25 mil alunos. 25 mil estudantes universitários no século XIV. Oxford foi fundada no século XII, mas tinha apenas alguns centenas de estudantes no século XIV. Cambridge tinha menos do que isso. Tombouctou tinha 25 mil. Os currículos são extraordinários pelo seu alcance. Medicina, incluindo cirurgia, farmacologia e diagnóstico. Matemática, incluindo álgebra e geometria que os estudiosos europeus ainda não dominavam. Astronomia, com observações do céu que permitiam prever eclipses e calcular calendários com uma precisão que a Europa só vai atingir séculos depois. Direito islâmico e direito consuetudinário mandinga. Filosofia, história, poesia, gramática. É uma universidade completa, um centro de saber que atrai estudiosos do Egito, do Marrocos, da Pérsia, da Andaluzia. Um lugar onde o mundo vai aprender, não onde aprende com o mundo, onde o mundo vem aprender com ele. E 700 mil manuscritos sobrevivem até hoje em Tombouctou, escritos em árabe, em línguas africanas transcriadas em árabe. Manuscritos sobre astronomia que corrigem erros nos textos gregos. Manuscritos sobre medicina que descrevem tratamentos que a Europa só vai descobrir no século XIX. Manuscritos sobre história que descrevem o Império de Mali com um detalhe e uma precisão que nenhum historiador colonial alguma vez se deu ao trabalho de ler. 700 mil. Repete isto para ti mesmo. 700 mil manuscritos medievais africanos. Mais do que existem de toda a Europa medieval combinada. Guardados em caixas de couro, em armários de madeira, em casas particulares em Tombouctou, onde as famílias os preservaram durante séculos, escondendo-os dos invasores marroquinos, dos colonizadores franceses, dos jihadistas do século XXI, que em 2012 tentaram queimar parte desta herança e conseguiram destruir alguns milhares antes de as famílias de Tombouctou os salvarem, carregando manuscritos em canoas pelos rios durante a noite para os esconder nas aldeias do sul. Famílias que arriscaram a vida para salvar livros. Livros que o mundo não sabe que existem. E aqui está a pergunta que te deve perturbar. Se existem 700 mil manuscritos que documentam a maior civilização medieval africana, se existem cidades cujas ruínas ainda hoje são visitáveis, se existem griots que preservaram a memória oral com uma fidelidade que os antropólogos confirmam ser extraordinariamente precisa, se existem registros árabes contemporâneos que descrevem o Império de Mali com admiração e detalhe. Então, como foi possível que este império desaparecesse dos livros de história? A resposta é um processo longo, sistemático, com actores identificáveis e motivações claras. O primeiro actor é Ibn Battuta, o viajante marroquino que visitou Mali em 1352 e escreveu a descrição mais detalhada que existe do império no auge do seu poder. Ibn Battuta não é um apologista do Mali. É um homem do seu tempo, com os seus preconceitos, com a sua visão de mundo islâmica que o leva a criticar certas práticas locais que considera incompatíveis com o Islã ortodoxo.
mas é também um observador honesto, que não pode deixar de registrar o que vê. E o que vê, deixa-o sem palavras que sejam suficientemente grandes para o descrever. Ele escreve sobre a segurança absoluta das estradas de Mali, sobre como viajou milhares de quilômetros sem nunca temer ser assaltado, sobre a justiça do sistema judicial, sobre como viu um comerciante árabe obter justiça contra um nobre mandinga num tribunal público, sobre a riqueza das cidades, sobre os mercados de Djenné e Tombouctou, que seriam os maiores mercados que alguma vez viu, sobre a sofisticação da corte, sobre os cerimoniais elaborados, a música, a poesia, a arquitetura das cidades de adobe que se erguiam como esculturas contra o céu azul do Sahel. Mas Ibn Battuta escreveu em árabe, e os europeus do século XIV não liam árabe. E quando, séculos depois, os orientalistas europeus traduziram os textos árabes medievais, eles fizeram escolhas. Escolheram traduzir os textos que confirmavam a visão que tinham de África. Escolheram não traduzir os textos que a contradiziam. É uma forma de censura tão eficaz quanto a destruição física. Não queimas o livro, não o traduzes, e ele permanece inacessível para sempre a todos os que não leem árabe. O segundo actor é Al-Umari, um funcionário do sultanato do Cairo que nunca foi a Mali, mas que recolheu testemunhos de todos os que tinham estado lá, incluindo dos membros da embaixada de Mansa Musa, que permaneceram no Cairo depois da peregrinação. Al-Umari descreve o Império de Mali com uma precisão administrativa extraordinária. Descreve as províncias, os governadores, o sistema de impostos, o exército, as rotas comerciais. Descreve um Estado que funciona com uma eficiência que o próprio Sultanato do Cairo, uma das maiores potências do mundo islâmico, olha com inveja e respeito. Al-Umari nunca foi traduzido para inglês, nunca foi traduzido para francês, nunca foi mencionado em nenhum livro de história ocidental. Existe em árabe, em manuscritos, que estão em bibliotecas de Istambul e do Cairo, esperando. E depois vem o homem que muda tudo. O homem cujo reinado representa o auge absoluto do Império de Mali. O homem cuja história, contada na sua totalidade, seria suficiente para destruir cada argumento que o colonialismo alguma vez usou para justificar a conquista de África. Mansa Musa, rei dos reis, governante do Império de Mali entre 1312 e 1337. 25 anos no poder. 25 anos que transformaram Mali de um grande império num fenômeno planetário. Mas antes de chegar a Mansa Musa, precisas de compreender o sistema que ele herdou. Porque Mansa Musa não criou a riqueza de Mali. Herdou-a e multiplicou-a. E o sistema que ele herdou era uma obra de engenharia social e econômica, que levou 2 séculos a construir. O sistema começa com o ouro, mas não com qualquer ouro. Com o ouro de Bambouk e de Bure, 2 regiões no sul do atual Mali e da Guiné, onde os depósitos aluviais de ouro são tão abundantes que os habitantes locais recolhiam pepitas do chão depois das chuvas. Literalmente do chão. Pepitas de ouro que a erosão das colinas depositava nos leitos dos rios e nas planícies. Uma abundância tão extraordinária que os primeiros comerciantes árabes que chegaram às margens norte do império não acreditaram no que os mercadores mandinga lhes descreviam até verem com os próprios olhos. O Mansa, o rei de Mali, não controla as minas diretamente. Usa uma estratégia mais sofisticada. Declara que todas as pepitas de ouro acima de um certo tamanho pertencem à coroa. Os pós de ouro e as pepitas pequenas podem ser comercializadas livremente. Esta distinção aparentemente técnica tem uma consequência econômica enorme. Mantém o ouro escasso o suficiente para ter valor enquanto permite que o comércio flua. É uma política monetária medieval de uma sofisticação que os economistas modernos reconheceriam e respeitariam. O Mansa é o Banco Central. Controla a sua massa monetária, mantém o valor da moeda. E é esta capacidade de gerir a escassez do ouro, de nunca deixar chegar ao mercado mais ouro do que o mercado pode absorver, que explica por que o ouro de Mali manteve o seu valor durante séculos enquanto outros impérios inflacionaram e colapsaram. E o sal? O sal é o segundo pilar.
Nas regiões tropicais do sul, onde o calor e a umidade drenam o sódio do corpo mais depressa do que em qualquer ambiente temperado, o sal é literalmente uma questão de vida ou morte. Sem sal suficiente, os trabalhadores nos campos não conseguem manter o ritmo físico necessário para a produção agrícola. Sem sal, os animais adoecem. Sem sal, a preservação de alimentos, numa era sem refrigeração, é impossível. E o sal vem do norte, vem das grandes salinas do Saara, Tagaza, Taudene, onde blocos de sal são cortados da terra seca como pedra de construção e carregados por caravanas de camelos através do deserto num percurso que dura semanas e mata os mais fracos. O comércio entre o ouro do sul e o sal do norte é a espinha dorsal da economia de Mali. E Mali controla os pontos de encontro. As cidades onde o sal do norte e o ouro do sul se encontram numa troca que ambos os lados necessitam desesperadamente. Cada transação paga um imposto ao Mansa. Cada caravana que passa pelo território de Mali paga uma taxa. Cada mercador estrangeiro que quer acesso aos mercados de Mali paga uma licença. É um sistema de extração de renda que não precisa de violência porque oferece algo que a violência nunca pode oferecer: segurança. E a segurança é o produto mais valioso que Mali vende. Mais valioso do que o ouro. Mais valioso do que o sal. Mais valioso do que qualquer mercadoria física que passe pelos seus mercados. A segurança das rotas comerciais. A garantia de que um mercador que entra no território de Mali com as suas mercadorias vai chegar ao outro lado com as suas mercadorias e com a sua vida. Esta garantia, este produto invisível que Mali oferece a toda a gente que usa as suas rotas, é o que transforma um império local num fenômeno intercontinental. Ibn Battuta documenta isto com uma precisão que é ela própria extraordinária. Ele escreve que durante a sua viagem por Mali nunca carregou comida nem água porque as comunidades ao longo das estradas forneciam alimentos e água aos viajantes como dever público, que nunca precisou de guardar as suas posses durante a noite, porque o roubo era punido com tal rapidez e certeza que os ladrões simplesmente não existiam nas rotas controladas por Mali, que viajou de cidade em cidade sem escolta, sem armas, sem medo. Uma experiência que seria impossível em qualquer estrada europeia do mesmo século, onde os assaltos eram tão comuns que os viajantes consideravam o simples acto de chegar ao destino com a vida uma vitória. É este sistema, este edifício complexo de comércio, de justiça, de segurança, de política monetária, que Mansa Musa herda em 1312 quando sobe ao trono. E o que ele faz com ele é tão audacioso, tão calculado, tão estrategicamente brilhante, que só pode ser compreendido se recusares a versão simplificada do homem que foi a Meca e deu ouro a toda a gente por generosidade ou por vaidade. Mansa Musa não foi a Meca para mostrar a riqueza de Mali. Foi a Meca para criar um facto geopolítico irreversível, para anunciar ao mundo árabe, ao mundo mediterrâneo, ao mundo persa, a todos os centros de poder da época, que Mali existia, que Mali era real, que Mali era uma potência com quem era preciso contar, que qualquer pessoa que quisesse ter acesso ao ouro que movia toda a economia mundial tinha de reconhecer Mali como um parceiro legítimo, não como uma terra de bárbaros a ser explorada, como um estado, como um império, como um igual. A peregrinação de 1324 é a maior operação de diplomacia pública da história medieval. 60.000 pessoas, 12.000 servos com ouro, 80 camelos com ouro, uma corte que viaja em tendas de seda, que come em pratos de ouro, que recebe visitas de dignatários e mercadores com a protocolar formalidade de uma corte europeia ou asiática das mais sofisticadas. Mansa Musa viaja durante meses do Mali ao Cairo, do Cairo a Medina, de Medina a Meca. E em cada cidade que passa, deixa uma impressão que os cronistas da época registram com um detalhe que prova que o mundo ficou genuinamente impressionado. No Cairo, o sultão Al-Nasir Muhammad recebe-o. E aqui está o detalhe que os livros não mencionam. Al-Nasir era o governante de um dos impérios mais poderosos do mundo islâmico. Governava o Egito, a Síria, partes da Anatólia. Era um homem acostumado a receber reis e imperadores. E quando Mansa Musa chegou ao Cairo, Al-Nasir ficou impressionado, não apenas pela riqueza, pela sofisticação, pela compostura,
pelo conhecimento teológico e jurídico de Mansa Musa, que debateu questões de direito islâmico com os maiores estudiosos do Cairo, numa demonstração de erudição que os cronistas egípcios documentaram com admiração. Mas a consequência econômica da visita ao Cairo é o que a torna única na história. Mansa Musa dá tanto ouro a pobres, a funcionários, a comerciantes, a instituições religiosas, que o preço do ouro colapsa no Cairo. E não só no Cairo. Através das redes de comércio que ligavam o Cairo a Damasco, a Bagdade, a Veneza, a Gênova, a Barcelona, a London. Através de toda essa rede, o ouro extra que Mansa Musa injetou no mercado flui, deprime o valor do metal precioso e causa o que os economistas modernos reconheceriam imediatamente como inflação monetária de origem externa. Durante 10 anos, o preço do ouro é 25% mais baixo do que seria de outra forma. Durante 10 anos, as economias que dependem do ouro para suas transações sofrem uma perturbação causada por uma única decisão de um único homem. Nenhum rei europeu da época tinha este poder. Nenhum sultão árabe, nenhum imperador mongol. Um único homem de Mali alterou a economia global durante uma década. Com ouro, com generosidade calculada, com uma peregrinação que era simultaneamente um ato de fé e uma operação de relações públicas de uma escala que nenhum assessor de comunicação moderno conseguiria imaginar. E depois Mansa Musa regressa a Mali e constrói. Esta é a parte da história que nunca te contaram. A parte que vem depois da peregrinação. Porque a peregrinação é o que todos conhecem. O que vem a seguir é o que prova que Mansa Musa não era apenas um homem rico. Era um estadista com uma visão. Ele traz de volta do Cairo arquitetos, especificamente um arquiteto andaluz, chamado Abu Ishaq al-Sahili, um poeta e arquiteto granadino que tinha ido a Meca por peregrinação e que Mansa Musa convence a vir a Mali em troca de uma fortuna em ouro. Al-Sahili vai a Mali. E o que acontece a seguir é uma das colaborações artísticas e arquitetônicas mais extraordinárias e menos conhecidas da história humana. Al-Sahili introduz em Mali a técnica da construção em tijolo cozido, uma inovação para a região que permite construir edifícios mais altos, mais duráveis, mais complexos do que as construções de adobe que existiam antes. E em Tombuctu, ele e os artesãos locais criam algo que é simultaneamente novo e completamente africano. A mesquita de Djinguereber, construída em 1327, ainda de pé, hoje Patrimônio Mundial da Unesco, é um edifício que não existe em mais nenhum lugar no mundo. Não é árabe, não é andaluz, não é africano no sentido folclórico que o colonialismo inventou. É maliano. É uma síntese. Uma criação única que nasce do encontro entre duas tradições e produz uma terceira que não se parece com nenhuma das duas. As torres da Djinguereber são feitas de adobe, mas com uma precisão geométrica que requer conhecimento matemático avançado. As paredes têm espessura calculada para manter o interior fresco num clima de 40 graus sem climatização. As janelas estão posicionadas para criar correntes de ar cruzadas que ventilam o espaço. É arquitetura sustentável no século XIV. Arquitetura que responde ao ambiente em vez de o ignorar. Arquitetura que ainda funciona 700 anos depois. E enquanto constrói mesquitas e palácios e mercados, Mansa Musa expande as universidades. Tombuctu passa de uma cidade de comércio a uma cidade de saber, com uma velocidade que impressiona os contemporâneos. Os estudiosos chegam de todo o mundo islâmico, atraídos pelos salários que Mansa Musa paga, pelos livros que coleciona, pela atmosfera intelectual que deliberadamente cultiva. O Mansa paga os professores com ouro, paga os estudiosos com ouro, financia a compra de manuscritos e a criação de novos. É o maior mecenas intelectual da sua época, numa época em que a maior parte dos reis europeus considerava a leitura uma atividade suspeita. Mansa Musa estava a construir a maior universidade do mundo medieval. E depois Mansa Musa morre, por volta de 1337. E o que acontece a seguir é o primeiro acto da tragédia, a tragédia que vai acabar com Mali. Não imediatamente, o império dura mais um século depois da morte de Mansa Musa. Mas a decadência começa aqui. Começa com o problema que destrói todos os impérios
que constroem o seu poder numa única figura: a sucessão. Os mansas que se seguem à musa não são musa, não têm a sua visão, não têm a sua disciplina, não têm a sua capacidade de manter unido um império que se estende por 4.000 quilômetros e que depende de uma rede de lealdades e de um sistema de comércio que requer gestão constante e inteligente. O império começa a fragmentar-se. As províncias periféricas tornam-se cada vez mais independentes. As rotas comerciais começam a mudar à medida que os mercadores encontram formas de contornar os postos de impostos de Mali. E do exterior, chegam pressões que o império enfraquecido não consegue resistir. Os tuaregues, os nômadas berberes do deserto, tomam Tombuctu em 1433. Os Songhai, um povo que viveu durante séculos como vassalo de Mali, aproveitam o enfraquecimento do centro e declaram independência, expandindo-se para criar o Império Songhai, que vai substituir Mali como potência dominante da África Ocidental durante mais um século. E em 1591, um exército marroquino atravessa o Saara, com mosquetes, a arma que vai mudar a guerra em todo o mundo, e destrói o Songhai. Com o Songhai, cai o último vestígio direto da ordem que Sundiata e Mansa Musa tinham construído. Mas aqui está o que nenhum livro de história te conta sobre esta data: 1591. O ano em que o exército marroquino destrói Tombuctu e deporta os seus maiores estudiosos para Marrocos, onde morrem em exílio. O ano em que a maior concentração de saber acadêmico africano da história é dispersa e silenciada. E 1591 é apenas 44 anos antes de Descartes publicar o discurso sobre o método. É apenas 58 anos antes de Newton nascer. O que os europeus chamam o início da Revolução Científica acontece exatamente quando o sistema acadêmico mais avançado do mundo medieval africano é destruído. A história da ciência moderna é contada como um nascimento europeu ex nihilo, como se a racionalidade tivesse aparecido do nada nos séculos XVII e XVIII. Mas as perguntas que os estudiosos de Tombuctu estavam a fazer, sobre astronomia, sobre matemática, sobre medicina, eram as mesmas perguntas que os cientistas europeus vão fazer décadas depois. Não estou a dizer que Newton copiou de Tombuctu. Estou a dizer que a história da ciência não é uma história europeia. É uma história humana. E a parte africana dessa história foi deliberadamente excluída da narrativa. E agora chegamos ao presente. Ao teu presente. Ao mundo em que vives. Ao mundo onde o Mali moderno, o país que ocupa parte do território do antigo império, é um dos mais pobres da Terra, com um PIB per capita de menos de $900 por ano, com uma taxa de escolaridade de menos de 50%, com uma instabilidade política crônica, golpes de Estado em 2012, em 2020 e em 2021, com uma insurgência jihadista que controla partes do norte do país e que em 2012 tentou destruir os manuscritos de Tombuctu. Como é que o território do império mais rico da história medieval se torna um dos países mais pobres do mundo moderno? A resposta tem um nome. Tem vários nomes. Tem um século e meio de colonização francesa que destruiu sistematicamente as estruturas econômicas e políticas locais e as substituiu por estruturas desenhadas para extrair riqueza para Paris. Tem décadas de ajustamento estrutural do FMI que forçou o Mali a abrir a sua economia ao mercado global, antes de ter as instituições para competir nesse mercado. Tem o algodão, que o Mali produz em quantidades enormes, que é vendido a preços artificialmente baixos, porque os Estados Unidos e a União Europeia subsidiam os seus próprios produtores de algodão em montantes que tornam o algodão maliano não competitivo, apesar de ser produzido com custos reais mais baixos. O agricultor maliano que produz algodão mais barato do que o agricultor americano não consegue vender o seu algodão porque o governo americano paga ao agricultor americano para produzir a preços que o maliano não pode atingir sem subsídios que o Mali não tem como pagar. Esta é a geometria do mundo moderno. A riqueza flui dos lugares que mais a precisam para os lugares que menos a precisam. E é exatamente a mesma geometria que existia quando o ouro de Mali atravessava o Saara para enriquecer os mercadores de Veneza. A rota mudou, o mecanismo é o mesmo, e os manuscritos de Tombuctu continuam nas suas caixas de couro esperando.
Há algo que podes fazer que é simples e que ninguém te pediu para fazer: lembrar. Lembrar que a história do mundo não começa em Atenas, nem em Roma, nem em Londres. Que houve um tempo em que a cidade mais intelectualmente viva do planeta era africana. Que houve um time em que o homem mais rico do mundo era africano. Que houve um tempo em que a constituição mais avançada do mundo era africana. Que esse tempo existiu. Que os manuscritos que o documentam existem. Que a história que nos foi contada é incompleta. Deliberadamente incompleta. E que as histórias que nos são dadas para contar sobre quem é importante, quem tem história, quem tem civilização, quem merece ser lembrado, essas histórias são sempre escolhas políticas. Sempre. Sem exceção. A questão não é se a história é política. A questão é quem beneficia com a história que te contaram e quem paga o preço da história que suprimiram. Mali pagou esse preço durante 500 anos, com pobreza, com instabilidade, com a erasura sistemática de uma grandeza que foi real, que foi documentada, que foi admirada pelos contemporâneos de todo o mundo e que foi depois removida dos livros com a eficiência de um cirurgião que remove uma prova inconveniente antes de uma autópsia. Mas as provas nunca desaparecem completamente. As raízes do baobab vão mais fundo do que qualquer machado consegue cortar. Os manuscritos de Tombuctu sobreviveram aos invasores marroquinos, aos colonizadores franceses, aos jihadistas do século XXI. Os griots continuam a recitar a epopeia de Sundiata. As ruínas de Djenné e de Tombuctu continuam de pé. E a história de Mali, a história real, completa, perturbadora, magnífica, continua disponível para qualquer pessoa que decida que quer saber o que realmente aconteceu. Tu decidiste, e isso é o começo de tudo.